Religiões. Existem diversas religiões, mas a qual delas devemos dar nossa atenção e credibilidade? Como saber qual delas está certa? O que torna uma religião certa ou errada? Segundo todas elas, dizem ser para o bem, aproximar ou levar as pessoas para Deus, mas será que isso é verdadeiro? Será que qualquer religião leva a Deus? Muitas vezes vejo pessoas dizerem: não importa a religião, o importante é ter uma religião, pois todas são de Deus. Será? Outras dizem: Deus não deixou religião, Deus está em todos os lugares, não preciso ir à igreja. Será? Mas as pessoas se esquecem de que Deus nos deixou sua palavra, a Bíblia, como um manual de instrução a ser seguido. Apesar de praticamente todas as religiões utilizarem a Bíblia, poucos são as que a conhecem. A palavra de Deus, Bíblia, é quem diz qual é a religião que está certa ou errada. Sendo assim, é muito simples para descobrir qual ou quais religiões estão certas ou erradas. A religião que não for condizente com a Bíblia, podemos dizer que algo está errado. Certamente esta religião não tem correspondido com a verdade. É por isso que devemos ser conhecedores da palavra de Deus, Bíblia, para sabermos qual está correspondendo com a verdade de Deus, e a partir daí, pode-se dar atenção e credibilidade a tal religião. Marcos 12:24, e Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Neste versículo Jesus Cristo nos revela o motivo pelo qual as pessoas têm errado. O motivo é por não conhecer as Escrituras, Bíblia, nem o poder de Deus. Pois aqueles que têm fé em Jesus Cristo, qual é testificado pela palavra de Deus, e conhecimento da palavra de Deus, Bíblia, se fazem sábios para a salvação. 2 Timóteo 3:15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:16, toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nos mostra que a Escritura que foi divinamente inspirada, a Bíblia, é quem ensina e que pode corrigir. Sendo assim, vamos analisar algumas das religiões, e ver se são aprovadas, ou se não correspondem com a Bíblia. Espírita. Pregam reencarnação, falam com mortos. Opa, isso não tem respaldo bíblico, algo está errado. Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:6, também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Se após os homens morrerem vem o juízo, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, nem podem ter contato com vivos. Já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, então como podem reencarnar? Ou conversar com os vivos? Podemos ver isto também em Lucas 16:22, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Lucas 16:23, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão, e Lázaro no seu seio. Lucas 16:27, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Lucas 16:28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Lucas 16:29, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16:30, e disse ele: não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Lucas 16:31, porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vemos que não é permitido o contato de mortos com os vivos, nem mesmo para alertar sobre um fim trágico, pois para isto eis as Escrituras. Testemunhas de Jeová pregam que Jesus Cristo não pode ser adorado, que ele não é Deus.
Opa, não tem respaldo bíblico, algo está errado. Realmente somente Deus pode ser adorado, mas como podemos ver, Jesus foi adorado várias vezes. Mateus 2:11, e, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 28:9, e, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram. Mateus 28:17, e, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vemos que Jesus fora adorado muitas vezes, sendo assim ele pode e deve ser adorado, fazendo assim saber que Jesus é Deus, pois só Deus pode ser adorado. Congregação cristã pregam que não é preciso dizimar. Opa, isto não tem respaldo bíblico, algo está errado. Podemos ver no Novo Testamento o dízimo ser mencionado. Mateus 23:23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Jesus está advertindo os fariseus, pois eles desprezavam o juízo e o amor de Deus, pois no fim do versículo Jesus diz: deveis pois fazer estas coisas. Ele estava falando do juízo e do amor de Deus, e prossegue dizendo: sem omitir aquelas. Ele estava falando dos dízimos, ou seja, o dízimo não deve ser omitido, assim como a justiça e o amor de Deus também não. Hebreus 7:4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. 1 Coríntios 9:14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Católica, pregam o batismo de crianças, pregam a mediação de Maria, prestam cultos a santos e a Maria. Opa, isto não tem respaldo bíblico, algo está errado. Atos 8:36, e, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Atos 8:37, e disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sendo assim, uma criança ou bebê não pode ser batizada. Mais detalhes, veja o vídeo O Batismo, no canal do YouTube Servo de J. Cristo. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O versículo é muito claro, não existe outro mediador. Mais detalhes, veja o vídeo Maria Mãe de Jesus, no canal do YouTube Servo de J. Cristo. Budista pregam que não existe um Deus, que Jesus não é Deus, é apenas um homem. Em geral não utilizam a Bíblia e sim os escritos de Buda. Opa, sendo assim, os que confiam nessa religião têm de dar credibilidade ao que um homem escreveu, escritos este que contradiz a palavra de Deus, Bíblia. É uma questão de pensar quem deve ter mais credibilidade, os escritos de Buda ou a Bíblia. Lembrando que aqui são mencionados apenas alguns dos erros destas religiões que contradizem a Bíblia. Podem encontrar assuntos mais aprofundados no site CACP, porque todos nós seremos julgados diante da palavra de Deus, Bíblia. Isto de acordo com João 12:48, quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Apocalipse 20:12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Se seremos julgados pela palavra de Deus, Bíblia, obviamente nos fica claro que uma religião que se diz de Deus tem que a seguir como manual, não podendo infligir nem acrescentar nada que não tenha respaldo bíblico. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido.
ficando assim evidente que a religião posta à prova diante da Bíblia, e for reprovada contradizendo, ou desobedecendo em algo, tal religião não deve ter nossa atenção, tampouco credibilidade, pois tanto nós ou uma religião, que não está sob os parâmetros da Bíblia, significa que está no erro, e deve se rever e se consertar, para que no dia do julgamento não pereça.